Você já reparou nos passarinhos que vivem aí onde você mora? Você tem o hábito de oferecer comida para eles? Fazer comedouros no quintal. Fazer comedouros no quintal é uma ótima forma de se comunicar com eles e conhecer várias espécies que existem na sua região. Mas afinal, que alimento oferecer para essas aves? Quais aves costumam aparecer? E esses comedouros, eles não fazem mal para as aves? Não deixam elas viciadas? E essas dúvidas você encontra nesse vídeo. Dicas e cuidados, explicando como funciona o comportamento dos passarinhos e mostrando até algumas espécies que vivem aí em volta da sua casa. Se você tem ou pretende ter um comedouro, é importante que você siga essas dicas. Então, bora lá! Ah, os comedouros. Oferecer alimento para os passarinhos é uma forma simples e fácil de atrair diversas espécies para o seu quintal. E nem precisa de muito espaço para isso. É possível fazer comedouros até em varandas de apartamentos. E quanto mais arborizada a região que você mora, ou quanto mais próximo de algum parque, alguma floresta, maior será o sucesso no seu comedouro, pois mais espécies irão aparecer. Mas antes de sair por aí espalhando frutas e sementes, é muito importante que você escolha o lugar ideal para ter o seu comedouro. O comedouro tem que ser fora de alcance de cachorros, gatos, num lugar tranquilo. Melhor ainda se for num lugar perto de árvores e arbustos, para os passarinhos conseguirem ficar refugiados esperando sua vez de comer. E a aparência do comedouro? Isso vai da criatividade. Tem gente que cria estruturas de madeira, tábuas, troncos e até usam galhos secos para fixar o alimento. E depois que as aves encontram o seu comedouro, elas voltam a ser visitantes frequentes. Mas então vamos para a primeira grande questão desse assunto. Que tipo de alimento oferecer? Olha, não existe um cardápio ideal para oferecer para todos os pássaros ou para todas as regiões. Mas olha, para os passarinheiros de primeira viagem, sugiro fortemente começar com bananas e mamões, que é sucesso garantido. E abacate e laranja também funciona muito bem. Oferecendo frutas como essas, você vai atrair a atenção de saíras, sanhaços, sabiás e periquitos. Se você mora na Serra do Mar, as aves frugívoras que podem aparecer comuns são saíra militar, saíra sete cores, catirumbava, tietinga, saí verde, ferro velho, gaturamo, sanhaço cinzento, sanhaço de encontro amarelo, tiê sangue, tiê preto e, claro, sabiá laranjeira. Em muitas regiões do sul do Brasil aparece sanhaço de fogo, saíra preciosa e até mesmo sanhaço frade. Já no sertão nordestino, os visitantes mais comuns podem ser casacas de couros, corrupiões e algumas saíras e sanhaços. Mas seja qual for a sua região, sempre podem aparecer visitantes inesperados nos comedouros, como tucanos, araçaris, saracuras, sim, elas também. E até mesmo alguns pica-paus, porque alguns pica-paus adoram frutas. Também consomem polpa de frutas. Mas agora, se você abastecer o comedouro com sementes como girassol, quirera, fubá e paenço, vai atrair outros tipos de aves, como canários, trinca-ferros, tico-ticos, pombas e rolinhas, às vezes papagaios e periquitos. E se você mora nas cidades, eu recomendo colocar apenas frutas, pois grãos e sementes atraem aves invasoras, como pardais e pombos domésticos. Manter um comedouro exige muitos cuidados, viu? É preciso lavá-lo com frequência, com água sanitária, para evitar a transmissão de doenças. E disponibilizar sempre alimentos naturais, evitando ao máximo comida processada, como pão ou resto de alimentos humanos. E os comedouros recebem passarinho praticamente o dia todo, com mais frequência de visitas no início da manhã e no finalzinho de tarde, quando as aves fazem uma última refeição antes de dormir.
E é interessante que a movimentação dos passarinhos muda muito ao longo do ano. No verão e na primavera aparecem poucas aves, já que tem comida de sobra nas florestas. Enquanto que nos meses mais frios, entre junho e agosto, no sul e sudeste do Brasil, os passarinhos aparecem ibesos no comedouro, pois no inverno tem menos frutos na natureza e os passarinhos estão mais esfomeados. E é no inverno também que espécies diferentes costumam ser vistas nos comedouros, como o dus, entre outras aves. E quando está frio, nem mesmo a chuva impede os passarinhos de visitarem o comedouro, até porque as aves não se encharcam facilmente. A impermeabilidade das penas dá conta do recado. E assim, eu particularmente acho muito legal e gosto muito desses comedouros. Sempre quando alguém quer fazer um comedouro, já incentivei vários amigos meus da escola a fazerem no quintal deles. E um dos meus amigos falou que viu uma saíra militar no comedouro, pois é uma ótima forma de aproximar as pessoas das aves. E isso é muito importante nos dias de hoje. E quando as pessoas vivenciam essas experiências, ver os passarinhos de perto, elas passam a respeitar e tendem a proteger as aves e a natureza. Pessoas com dificuldade de locomoção, quando encontram um comedouro, não perdem a oportunidade de observar as aves. Eu e os meus amigos nem se falam, então. Eu conheço histórias reais de pessoas que saíram da depressão ou que começaram a observar aves justamente por causa dos comedouros. E para quem gosta de filmar e fotografar, como é o meu caso, é uma maravilha, viu? Minhas melhores fotos e meus melhores vídeos de saíra foram feitos em comedouros. E em relação às aves, não há dúvidas que elas se beneficiam dos alimentos que disponibilizamos, principalmente nos ambientes urbanos, onde a oferta de comida é menor. Mas aí vem uma pergunta muito comum que eu ouço muito. Esses comedouros não podem fazer mal para as aves? Não deixam os passarinhos mal acostumados? Bom, a verdade aqui é que aqui no Brasil existem pouquíssimos estudos, pouquíssimos mesmos. Mas em países como Estados Unidos e Reino Unido, pesquisadores em correspondência já estudam os comedouros há mais de 40 anos. E os resultados desses estudos se resumem a: comedouros valem a pena e as espécies que visitam estão muito bem. Mas é claro, esses mesmos estudos também apontam alguns problemas, com o aumento de colisões contra aves, predação com animais domésticos e até a transmissão de doenças entre os passarinhos, ocasionada pela falta de higiene nos comedouros. Por isso, é sempre importante lavar com frequência os comedouros e ter uma atenção especial nos vidros de janelas e sacadas. Para evitar acidentes, é até aconselhável colocar cortinas ou persianas para os passarinhos enxergarem os vidros. Os comedouros, até onde sabemos, não viciam os passarinhos. As aves que visitam também procuram comida em outros locais, e nem sempre ficam o tempo todo no local. Elas vão e voltam e tem épocas do ano que até desaparecem. Por isso que se você der intervalos ao comedouro, deixando de abastecer por alguns dias ou por alguns períodos do ano, não causará problema para os passarinhos. Eles sabem se virar. Na verdade, eu acho até interessante de vez em quando dar umas folgas para os comedouros. Outro fato interessante também é que, em média, as frutas e sementes que oferecemos para as aves fornecem apenas a metade dos suprimentos que uma ave selvagem precisa. Isso significa que as aves também procuram outros alimentos na natureza, como frutos nativos e flores, insetos ou até pequenos vertebrados. E o resumo é: sim, comedouros valem a pena, tomando os devidos cuidados, claro. Além dos comedouros, uma dica interessante é disponibilizar água em uma tigela. Por exemplo, os passarinhos aparecem rapidinho, interessados em tomar um banho ou tomar água. E se você tem um espaço grande no quintal da sua casa, uma dica extra é: plante flores e árvores frutíferas que sejam nativas da sua região. Pesquisa quais são as melhores opções para plantar no seu espaço, que vale muito a pena.
Por exemplo, se você mora na Mata Atlântica, palmeiras como Jerivá, ou embaúbas, goiabeiras, pitangueiras, jabuticabeiras, cambuís e sem esquecer da famosa fruta do sabiá, que frutifica em várias épocas do ano, são árvores de sucesso entre a passarinhada, que atraem várias e várias espécies de aves. E me conta aí, você tem comedouro? Quais são as espécies que costumam aparecer? E se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E foi isso, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para me ajudar. E foi isso, até o próximo vídeo.